Olá, sou a professora Marta Pugas e agora nós vamos para a nossa revisão. Foca na revisão, pessoal. Eu sei que é muita informação, é muito procedimento, mas é necessário que seja gravado, ok? Seja aprendido. Medicamento homeopático são medicamentos dinamizados, preparados com base nos fundamentos da homeopatia, cujo método de preparação e controle sejam descritos na Farmacopeia Homeopática Brasileira, edição em vigor e outras farmacopeias homeopáticas. Então, do mesmo jeito que a alopatia, a farmacopeia também possui uma farmacopeia homeopática, que é um livro, na verdade são várias coleções de livros, onde estão descritas todas as formulações e procedimentos que são aprovados, né, para ser manipulados e feitos no Brasil. Perfeito? Mas podemos utilizar outras farmacopeias também que não sejam a brasileira. Podemos utilizar a farmacopeia europeia, a farmacopeia alemã, desde que esse medicamento esteja em uma farmacopeia e a Anvisa aprove essa produção, tá? Essa utilização desse ativo. Com comprovada ação terapêutica, descritas nas matérias médicas homeopáticas ou nos compêndios homeopáticos oficiais reconhecidos pela Anvisa, que é estudo clínico ou revista científica. Então, eu posso fazer uma formulação que está escrito na farmacopeia, né, que tenha uma comprovação aprovada, né, e garantida por uma matéria médica homeopática, ou seja, vem numa revista, por aí vai, em um compêndio homeopático. O que é um compêndio? De tempos em tempos é lançada uma nova farmacopeia. Então, se no meio do caminho entre uma farmacopeia e outra é descoberta um novo ativo, uma nova técnica de manipulação e é aprovado pela Anvisa, isso vai para um livrinho pequeno ao lado da farmacopeia, certo? É como se fosse um acréscimo à farmacopeia, são os compêndios. E na próxima edição da farmacopeia, esse compêndio vai passar a fazer parte da farmacopeia e começam os novos compêndios. Perfeito? Então, a farmacopeia ela é aprovada e tem a sua própria farmacopeia, os medicamentos homeopáticos. Rapidamente a história. O pai da homeopatia é o Hahnemann, é o Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Nasceu em 1755 em Meissen, na Alemanha. Ele era médico formado e abandonou a medicina em 1987 por considerá-la empírica demais. O que é o empírico demais? Naquela época, o tratamento era feito com sanguessugas para retirada de sangue, sangrias, vômitos, induzia a pessoa a vomitar, porque aquela coisa de você estar doente é porque aquele produto que te deixa doente, né? Aquilo que está te deixando doente está dentro do seu corpo. Vamos tentar tirar. Então, por aí vem a sangria. Por causa disso, eles imaginavam que o vômito ajudava. Então, na realidade, é aquela coisa da avó, uma coisa antiga, né? Ah, tá doente, é o sangue sujo. Então, era mais ou menos isso que acontecia. Esses eram os maiores tratamentos que existiam, né? Era a sangria. E ele era contra isso, ele falava que se a medicina estava causando mal ao paciente dele, ele não conseguia fazer nada, mas além disso, ele não era capaz de exercer uma medicina real. Medicina real não existia. E aí ele abandona a medicina porque ele fala que é empírico demais, não tinha nenhuma comprovação de que aquilo realmente melhorava a saúde da pessoa. Aí ele também era tradutor, e ele traduziu uma matéria médica do Dr. Cullen, que ele discorda da hipótese farmacológica referente ao efeito terapêutico da quina officinalis, que esta tende a fortalecer o estômago com produção de uma substância contrária à febre. Isso é o que diz a matéria médica do Dr. Cullen, que a quina officinalis, que é a quinina, fortalece o estômago. Ele fala, não é. Como assim uma produção de uma substância que contraria, né, a febre? Que substância é essa? Então ele resolveu fazer um teste nele mesmo. Durante o dia ele tomou doses de quinino e começou a apresentar os sintomas da malária, um após o outro, apesar de não ter a doença. Ao suspender o uso da droga, sua saúde voltava ao normal.
Em seguida, experimentou aqui nos seus familiares, nos seus amigos, notando também esse fenômeno que vinha os sintomas como se fossem os sintomas da malária. Quando ele tirava a quinina, os sintomas desapareciam. Que sintomas eram esses? Mal-estar, dor de cabeça, febre, náusea, suor e cansaço, que são os sintomas da malária, eram os sintomas que ele e as outras pessoas sentiam quando estavam tomando a quinina. O resultado desse experimento chamou a atenção para a teoria similia similibus curantur, ou seja, uma droga eficiente no tratamento da malária era capaz de produzir sintomas semelhantes aos que a malária produzia no indivíduo sadio. Então, a técnica é testar um medicamento no indivíduo sadio, anotar quais são os sintomas que ela causa e essa droga será utilizada para a doença que possui aqueles mesmos sintomas. Ele não é o criador do Similia similibus curantur. Quem descreveu a primeira vez essa teoria foi Hipócrates, que é o pai da medicina, mas ele não deu um prosseguimento a essa área. Ele foi para a área da alopatia. E os princípios básicos da homeopatia são os 5 pilares, né? Os 4 pilares. Miasmas são as doenças. Cura pelo semelhante, né? Experiência numa menção, dose mínima e remédio único. São esses 4 pilares que está baseada a homeopatia. Primeiro, experimentação no homem sadio. Para a homeopatia, a única forma de conhecer de maneira confiável os efeitos farmacológicos de uma substância medicinal é experimentando-a no organismo sadio. Os testes em doentes não são tolerados, pois a mistura dos sintomas provocados pela droga teste impede uma avaliação correta do experimento. Então, para que você possa testar um novo medicamento, um novo princípio ativo, você tem que testar em alguém que conhece o seu corpo e que não está apresentando nenhum sintoma, né? Como dor de cabeça, cansaço, visão turva, nenhum sintoma. Quando a pessoa toma o medicamento, ela vai ter que descrever quais são os sintomas que ela está sentindo, causados pela planta. Se ela tem alguma doença, se ela sente alguma coisa, na hora que ela for descrever aquilo que teria que ser causado pela planta, ele vai acabar colocando junto o sintoma que é dele. E isso vai acabar tendo uma confusão nos sintomas, perfeito? Então, a homeopatia não utiliza animais, perfeito? E não utiliza pessoas doentes, utilizam pessoas saudáveis. E foi isso que Hahnemann fez. A lei dos semelhantes. Qualquer substância capaz de provocar em um indivíduo são, saudável, determinado sintoma semelhante a uma doença é capaz de curar, desde que em doses adequadas, com exceção de lesões irreversíveis. Então, qualquer planta, qualquer medicamento homeopático, qualquer tintura-mãe que conseguir causar os mesmos sintomas de uma doença é capaz de curar aquela doença, desde que não seja uma lesão irreversível, né? Como, por exemplo, quebrei a perna, vou tomar medicamento homeopático. Não, se você quebrou a perna, você tem que colocar a perna no lugar. Não dá para resolver com homeopatia. Doses mínimas. A princípio, empregou-se doses pequenas diluindo o medicamento em água ou álcool, de acordo com determinadas proporções. Após isso, a diluição passou a imprimir agitações violentas, chamadas por ele de sucções, porque ele percebeu que só fazer a diluição, a dose ainda continuava muito alta e a pessoa ficava sentindo os sintomas muito fortes. Então, isso não seria possível fazer o tratamento com homeopatia assim. Então, ele passou a diluir mais vezes e quando fazia diluir, imprimir essas agitações violentas são chamadas de sucções. E o medicamento único. Em experimento, Hahnemann testou apenas uma droga por vez para cada pessoa sã que ele estava testando. Observou seus sintomas e sinais. Se fosse administrado mais de uma droga, não seria possível atribuir a qual droga pertence tal sintoma, interferindo no resultado da experimentação patogênica, podendo até a mistura das drogas causar um outro sintoma, né? E na clínica, o uso do similium sempre que possível, pelo princípio da similitude. Apenas um medicamento deve cobrir a totalidade dos sintomas apresentados pelo paciente. Então, a escola de Hahnemann, que é a escola unicista, diz que apenas um medicamento deve ser aplicado
ao paciente. Como que funciona, né? Como que é a farmacologia homeopática? Tem o efeito primário, a ação primária, que é a pessoa está doente, vai tomar o medicamento e assim que ele toma o medicamento, ele tem o primeiro efeito. E esse é o primeiro efeito primário, a ação primária é causada pelo medicamento. Então, há uma modificação provocada por toda a substância na saúde do homem, né? E o efeito secundário é a reação secundária do próprio organismo. Reação do próprio organismo que estimula, que altera, né? Então, na verdade, quando a pessoa toma o medicamento homeopático, em primeiro momento, ela sente a piora dos sintomas, que é provocado pela substância. Em segundo momento, ela acontece uma melhora, porque é a reação do corpo, imaginando que aqueles sintomas que foram causados pela doença, mas na verdade foram causados pelo medicamento homeopático. Então, é como se você enganasse o seu sistema imunológico para que ele pudesse combater com mais eficácia a doença. Gente, o que aconteceu? Pronto. Origem em relação, vamos falar agora sobre a origem da tintura mãe, tá? Que é o princípio da utilização do composto que você precisa para fazer uma homeopatia. A tintura mãe, normalmente, ela vem de vegetais. A maioria do número de drogas são desse meio, né, de plantas. E normalmente é utilizado a planta inteira, suas partes, produtos extrativos ou de transformação. Perfeito? O animal também temos uma certa quantidade de medicamentos extraídos de animais, uso do animal inteiro ou suas partes ou produtos patológicos, né? Que é o que ele causa na pessoa. E o mineral, variedade de medicamentos também de minerais, mas é uma quantidade menor. Podemos utilizar o mineral em estado natural, purificados e produzidos pelos laboratórios químico-farmacêuticos. Então, eu quero utilizar um sulfur, por exemplo. O sulfur é o ácido sulfúrico, que depois de retirado a parte ácida, sobra o sulfur, que na verdade vem dos vulcões. Então, não precisa ir lá no vulcão buscar o sulfur, né? A própria indústria farmacêutica consegue produzir isso em laboratório, ok? E como é que eu obtenho essa tintura mãe? Tenho duas técnicas, que é a maceração. A técnica é realmente simples e muito utilizada na preparação da tintura mãe, né, em homeopatia e tinturas oficiais. Ela é feita a frio, em que a droga vegetal deve estar em contato com o líquido extrator de 6 horas a 10 dias, com agitação esporádica do recipiente. Eu coloco a droga, coloco o meu líquido extrator, que pode ser água, álcool e glicerina, tá? Para ajudar a fazer essa extração. Certo? Outra técnica de obtenção da tintura mãe é a percolação. Consiste em fazer passar o veículo extrator através da droga umedecida, onde o líquido extrator é continuamente deslocado de cima para baixo, até que as substâncias solúveis sejam esgotadas. Nesse processo, temos a ação da pressão hidrostática, que é o peso do solvente sobre o material, e a força capilar. Então, o que a gente vê aqui nessa foto é um pedacinho do extrator de percolação. Então, na realidade, a droga ela fica aqui dentro, perfeito? E a gente coloca o líquido extrator aqui. Então, ele vai subindo. Quando ele chega aqui em cima, ele volta, desce de novo. Então, ele fica fazendo várias vezes esse processo. Então, ele sobe e desce várias vezes, até ele conseguir retirar ao todo o sumo da planta, que é a tintura mãe. Além da tintura mãe, o que nós utilizamos para fazer um medicamento homeopático? Um insumo inerte,
né, veículo recipiente. Substância complementar desprovida de natureza farmacológica, então ele não vai fazer nenhum efeito medicamentoso no nosso organismo. Determinam características primárias do produto e contribuem para a forma física, textura, estabilidade, paladar, aparência. Então, água, álcool, lactose, glicose são os nossos insumos inertes. Qualquer produto que vá dentro da formulação e que não tenha uma ação farmacológica. O insumo inerte de uso interno, medicamento de uso interno, normalmente etanol em várias graduações, água destilada, lactose, sacarose, glóbulos e tabletes que são utilizados de lactose e sacarose. E o uso externo, nós podemos utilizar glicerina, etanol, lanolina, vaselina, manteiga de cacau, gelatina, pomada, supositório e óvulos inertes, géis e géis creme. Perfeito? Aqui é para uso externo. Em relação às formas farmacêuticas que nós podemos produzir em medicamentos homeopáticos, nós temos o uso básico, que é a tintura-mãe, é a preparação glicerinada, e os derivados ou dinamizações, que podem ser líquidos, glóbulos, comprimidos, tabletes e pós. E de uso externo, nós temos a tintura de uso externo, o gliceróleo, que é base de glicerina, colírio, pomada, supositório e óvulos. Tá? Então, normalmente nós temos essas formas farmacêuticas. Quando a forma farmacêutica for líquida, eu vou utilizar uma diluição da tintura-mãe ou da droga solúvel em sumo inerte adequado, que normalmente é água e álcool, seguido de sucções, que é a dinamização líquida. Quando a forma for sólida, eu vou partir da trituração da droga insolúvel, né, realizada em lactose. E essa dinamização sólida, que é essa trituração feita em etapas, sempre no mesmo tempo. Quais são as escalas que eu possuo em homeopatia? Eu possuo a escala decimal, que é 1 para 10, e o símbolo é o D, e a escala centesimal, que é 1 para 100, e o símbolo é o C. E o 50 milisimal, que é 1 para 50 mil, que a escala é LM. A decimal é 1 para 10. Então, se eu quero fazer uma formulação 1 para 10 e eu quero fazer 20 ml, eu vou utilizar 2 ml do meu princípio ativo, não é? E 18 ml do meu produto inerte. Se eu quero fazer centesimal, então é 1 para 100, seria eu quero fazer 20 ml, 0,2 ml de tintura mãe e 19,8 ml, né, do meu insumo inerte. E os 50 milisimal a gente já fala. Então, as minhas escalas, apesar de correspondência matemática, elas não podem ser realizadas conversões entre as escalas, pois os números de dinamizações são diferentes. Então, 1DH é 1 para 10. 2DH é 1 para 100, que eu vou fazer aqui em série, né? Do 1 eu faço 2, o 2 eu faço 4, então eu só vou aumentando os zeros aqui nessa escala. O 3DH é 1 para 1000. E o CH já é centesimal. Um CH já é 1 para 100. Apesar do 1CH ser equivalente numericamente, né, ao 2DH, eu não posso substituir, um pelo outro. Perfeito? E porque o 1CH eu só fiz uma vez a diluição e a potencialização, que são as sucções. O 2DH eu fiz 2 vezes, então eles não possuem uma correspondência homeopática medicamentosa entre eles, apesar da correspondência numérica, né? Eles não possuem essa correspondência, não posso trocar. Então, o que eu faço? Um medicamento homeopático, né? Preparo do medicamento, que pode ser numa matriz, que normalmente é um etanol 70%, e sempre que eu for dispensar, que for via oral, eu vou dispensar em etanol 30%.
Perfeito? Isso em gotinhas, né? Agora, se a pessoa for tomar em uma única dosagem, aí eu posso fazer direto em água. E na hora da dispensação, eu tenho que avaliar. A sólida também tem que ser igual a superior a 70% relacionado ao insumo inerte. Vamos falar sobre as técnicas de manipulação homeopática, que é a parte mais importante que vocês precisam gravar, como técnicos de farmácia. A diluição do insumo ativo, sempre intercalada pelas sucções, obedece a uma progressão geométrica, promovendo diminuição de sua concentração química e aumento da sua ação dinâmica, que estimula a reação do organismo na direção da cura. Então, no momento em que eu faço uma diluição geométrica de 1 para 10, né, de 1 CH, eu vou fazer o 2 CH, eu vou fazer o 3 CH, e assim em série, eu vou diminuindo a concentração química, mas eu aumento a potência do meu medicamento, eu aumento a memória da água. Como já tinha falado, foi comprovado de quando a gente pega a água, só a água, e faz as 100 sucções, as moléculas da água elas ficam enfileiradas e, de alguma maneira, elas gravam a memória daquilo que está junto dela. Então, é exatamente isso que nós fazemos quando nós potencializamos e fazemos 100 sucções. O que é as 100 sucções? Sucções são 100 batidas do frasco sobre um anteparo semirrígido, que pode ser um pedaço de algodão, um tecido, perfeito, algo que seja macio, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, com ângulo de 90 graus, mesma que do cotovelo apoiado sobre a mesa, não é? E o braço ir ao encontro ao ombro e retornar esticado sobre a mesa. Então, este movimento que a pessoa está fazendo aqui, indo do ombro até a mesa e batendo no anteparo, é um ângulo de 90 graus. Então, são 100 batidas do frasco na mesma velocidade, no mesmo ritmo, fazendo o ângulo de 90 graus. Isso é a sucção. Tá? Então, aqui a gente tem a foto da pessoa fazendo. Aqui ela está utilizando um livro e aqui o desenho da pessoa fazendo. Método clássico, né? O primeiro método que nós devemos aprender, que é o clássico ou dos frascos múltiplos. Desenvolvido para preparar formas farmacêuticas derivadas na escala decimal ou centesimal, que é 1 para 10 ou 1 para 100, a partir de tinturas mães ou hidroga solúveis. Então, o que eu tenho? Uma tintura mãe, né, que foi conseguida ou por maceração ou por percolação. Eu vou utilizar um frasquinho e vou utilizar 2/3 do volume desse frasco. Por quê? Eu preciso de um espaço livre, certo? Então, se esse frasco tem 30 ml, eu vou utilizar no máximo 20 ml. No máximo 20 ml. Por quê? Eu preciso de 1/3 desse espaço livre para que haja o vasculejamento da água, que é o movimento circular da água dentro do frasco, garantindo assim que toda essa água tenha esse contato com esse tintura mãe, com esse ativo. Então, eu vou utilizar uma parte da tintura mãe, não é? Com, aqui, no caso, 99 partes do meu insumo inerte. Então, esse é um frasquinho aqui de 30 ml, eu vou fazer 20 ml de formulação. Eu vou usar 19,8 ml de água ou de meu insumo inerte e 0,2 ml da minha tintura mãe. Fecho o frasquinho e faço 100 vezes a sucção, que é exatamente bater o frasquinho, não é? Num anteparo semirrígido. Perfeito? 100 vezes na mesma velocidade, no mesmo ritmo. E aí estará pronta a 1 CH. Eu vou fazer a mesma coisa para conseguir a 2 CH. Eu vou, caso frasquinho 30 ml, eu vou utilizar até 20. Vou usar 0,2 ml da minha tintura mãe, no caso aqui o meu 1 CH. Vou pegar 0,2 ml da 1 CH, coloco no frasquinho e acrescento 19,8 ml de insumo inerte. Faço 100 vezes a sucção e está pronto a 2 CH. Tá? Então, esse é o método clássico de drogas solúveis e medicamentos solúveis.
Posso fazer mecânico? Pode, né? Existe uma máquina que ela faz a succionização, é automática, ela imprime, né, o frasco com movimentos verticais contínuos e ritmados, e o nome da máquina é Denise, tá? O nome que deram para a máquina mesmo é Denise. Perfeito? Quando você coloca ele aqui, você liga, ela vai fazer o ângulo de 90 graus, 100 vezes, sem precisar da utilização do braço do técnico. E o método de trituração? A escala de trituração ela pode ser decimal ou centesimal. O ponto de partida são drogas insolúveis, perfeito? E triturações anteriores à dinamização desejada. Como que funciona? Trituração na escala decimal. Eu vou pegar 9 partes da lactose, então digamos que eu vou fazer 20 gramas aqui, eu vou pegar 19 gramas de lactose e 1 grama do meu insumo ativo. No caso aqui, esse insumo ativo ele é insolúvel em água. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar a primeira parte num grau de porcelana. Primeira coisa que eu tenho que fazer é triturar essa lactose, desde empurrando aqui na parte de baixo até as laterais para fechar bem os poros, perfeito, por 6 minutos. E depois eu vou raspar por 4 minutos, perfeito? Aí eu vou adicionar a primeira parte do meu insumo ativo, que é 1 grama, por exemplo, de um ativo insolúvel, como por exemplo o sulfuro. Aí sim eu vou começar a formulação. Vou triturar por 6 minutos, raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Aí eu acrescento a segunda parte da minha lactose. De novo eu faço triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos, 2 vezes. Certo? Aí eu raspo direitinho e coloco a terceira parte da minha lactose. Trituro por 6 minutos, raspo por 4 minutos. Trituro por 6 minutos e raspo por 4 minutos. Então, a técnica é, a primeira vez que eu tenho que fechar os poros, eu vou triturar por 6 minutos, aí eu adiciono o meu ativo, e aí eu faço a parte de triturar por 6 minutos, raspar por 4 minutos 2 vezes, até que eu coloque a próxima parte de lactose, tá? E se eu quero fazer a passagem da fase sólida para a fase líquida na escala decimal? Quando eu tenho aqui, e eu vou fazer na escala decimal, que é 1 para 10, eu vou partir no meu ponto de partida, que é o meu ativo insolúvel, e eu vou fazer essa técnica até chegar no 6DH. Então, tem 1DH, 2DH, 3DH, 4DH, 5DH, 6DH. Fiz 6 vezes a trituração. Quando eu chego nessa parte, eu vou pegar uma parte do 6DH e vou dissolver em 9 partes de água purificada. Certo? Então, algumas coisas que seria lá 1 grama do 6DH para 9 ml de água purificada. Eu vou aguardar a completa dissolução desse ativo e vou fazer as 100 sucções. E aí estará pronta a 7DH. E aí eu continuo a diluição. Se eu quero 20DH, eu continuo do modo clássico, né? Que a gente já viu ali em cima como é que funciona. Perfeito? Essa aqui, no caso, da escala centesimal. Na escala decimal, eu vou até o 6DH. Na escala centesimal, eu vou até o 3CH, tá? Então, eu tenho um ponto de partida, faço 1, 2, 3 triturações até o 3CH. Eu pego uma parte desse 3CH e vou dissolver em 80 partes de água purificada. Perfeito? Então, aqui é diferenciado do modo do DH, que é 80 partes de água purificada. Completo com 20 partes de álcool 96%, que seria o álcool puro, certo? E faço 100 sucções.
após fazer isso, eu tenho 4CH. E essa solução hidroalcoólica está em álcool a 20%. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado com o tempo que eu vou guardar essa 4CH. Se eu quero guardar, o melhor é guardar a partir das 5CH em álcool 70. E o método hahnemanniano 1,50 milisemal. Como é que funciona? Eu tenho um porto de partida, aqui eu estou fazendo no CH, né, na escala centesimal. Eu faço a primeira trituração, a segunda trituração, a terceira trituração, certo? Então, eu faço lá aquelas tritura por 6 minutos, raspa por 4 minutos por 2 vezes, separando a lactose entre as partes. Aí eu tenho a 1CH, depois eu pego uma parte dessa 1CH para fazer a 2CH, depois uma parte do 2CH para fazer a 3CH. Ok, cheguei na 3CH, eu vou pegar 0,063 gramas da 3CH triturado, não é? E vou colocar no frasquinho e vou colocar 500 gotas de uma solução que contém 4 partes de água e uma parte de álcool. Perfeito? E a primeira etapa da preparação de solução a partir da trituração de 3CH. Depois eu vou pegar essa solução aqui e vou pegar uma gota dela e vou colocar no frasquinho, utilizando 2/3 do seu volume, que vocês já estão acostumados. Acrescento 100 gotas de álcool 96 e vou fazer as 100 sucções. Perfeito? E aí estará pronto uma formulaçãozinha aqui, que essa formulação que partiu daquela uma gota daquilo que foi diluído, mais 100 gotas de álcool 96, mais a sucção, é que será utilizado para impregnar 500 microglóbulos. Aí eu impregno, pego uma gota, coloco em 500 microglóbulos, homogenizo numa placa de Petri ou no pires. Perfeito? Depois eu vou pegar um glóbulo, um microglóbulo, colocar dentro de um frasquinho, acrescentar 2/3, não é, do meu insumo inerte, deixar ele diluir, fazer a sucção 100 vezes, e aí está pronto aqui o meu primeiro 1 LM, 1,50 milisemal. Depois, se eu quiser continuar, eu pego uma gota desse 1,50 milisemal e acrescento em outros 500 microglóbulos. Depois eu pego esse microglóbulo e faço a diluição. E aí estará pronto, faço a diluição e a sucção. E aí estará pronto 2,50 milisemal. Tá? Então, essa aqui é bem mais trabalhosa de se fazer do que simplesmente o CH ou o DH. E o técnico de Korsakov, né? O técnico korsakoviano, que é o método frasco único. O Korsakov, né? O método foi criado em 1832 por um oficial médico do exército russo, nascido em 1788 e falecido em 1853. Korsakov ele era médico, trabalhava no campo de batalha e tentou simplificar a técnica, porque não tinha como ele carregar um monte de frasquinho junto com ele no campo de batalha. Então, ele é um procedimento que é aprovado, né, o processo de manipulação de medicamento homeopático em farmácias homeopáticas. E aqui no Brasil é utilizada a preparação a partir do 30CH em álcool 77%. Então ele parte, você faz normalmente em múltiplo frasco até o 30CH e a partir dele é que você consegue fazer um método de Korsakov. Perfeito? Então, como que funciona a técnica? A partir do 30CH, você tem a formulação aqui 30, você vira o frasquinho por 5 segundos, então é como se aquela primeira parte, aquela gota que você utiliza, aquele 0,2 ml de ativo,
ficasse impregnado na parede do frasco. E aí, quando você volta, aquele líquido que ficou na parede do frasco equivale àquele 0,2 ml que você utilizaria da partida anterior. Acrescenta insumo inerte e faz as 100 sucções. E aí está pronta a 31K. Não é mais CH, agora é K. Depois você pega essa 31K e inverte por 5 segundos. Volta, volta com a boca para cima. Coloca o insumo inerte, sem sucções. E aí eu tenho a 32K. Perfeito? Ok. Fluxo contínuo. Fluxo contínuo. Fluxo contínuo é um método que surgiu da introdução de altíssimas potências na homeopatia por um período no médico James Taylor Kent, que para obtê-la projetou um aparelho dinamizador. Mais tarde, esse aparelho foi utilizado e aperfeiçoado por Skinner. É um método que utiliza como ponto de partida a 30ª formulação, que é o 30CH. Perfeito? Também da dinamização. Então, tanto o fluxo contínuo quanto a técnica de Korsakoff parte da 30ª dinamização. Em etanol, 77%, e a dispensação para o medicamento obtido pelo método FC ocorre a partir de 200 a 100.000 FC. Então, como que funciona a técnica, né? Você tem um equipamento de fluxo contínuo e ele tem este lindo motorzinho aqui do lado, onde a gente aumenta aqui. Então, aqui acaba acontecendo o fluxo contínuo. A água entra, quando ela chega nesse ponto, ela sai, depois ela volta e retorna. E essa hélice, ela funciona como se fosse a 100 sucções, equivale a 100 rotações. E a gente deixa ele aqui por um tempo, a gente consegue fazer um cálculo para que a máquina funcione tanto tempo, e tanto tempo equivale a tantas succionizações. Quais são as formas farmacêuticas que nós podemos ter, né? A líquida, que é administrada sob forma de gotas, que é preparar o medicamento na potência e escala determinada pelo clínico, em álcool 30%, né, na dispensação, adotando o método indicado na receita. Transferir o conteúdo do frasco dinamizador, que contém a última potência, para o frasco que será dispensado. Não é o frasco que você acabou de fazer a última potência que você vai entregar para o seu cliente. Você vai passar esse medicamento para um outro frasco limpo, que não vai ser succionizado, e entregar para o seu cliente. O volume normalmente é entre 15 ou 20 ml, se caso o clínico não especificar que ele quer 50 ml, 60 ml. Munir o frasco com conta-gotas e rotular de acordo com as técnicas legais. Um exemplo, né, de uma formulação líquida, 20 ml. Então, você recebeu lá, beladona CCH 20 ml. Com uma micropipeta, você vai retirar do frasco de álcool preparado a 30%, 19,8 ml de insumo inerte, que é esse que vai para o seu cliente. Com a micropipeta, retirar 0,2 ml da matriz beladona 5CH, que você já tem pronta, guardada em álcool 70 lá na sua farmácia. Vai succionizar 100 vezes, transferir para o frasco de dispensação, rotular e dispensar. Então, se você parte da 5CH, faz a 6CH, só vai mudar o álcool a 30%, que é aquele que vai para o seu cliente. Coloca o ativo com o insumo inerte, que é o álcool, né, 30%, faz as 100 succionizações, transfere para o frasco de dispensação, rotula e dispensa. E quando é dose única? Quando é dose única, a quantidade vai ser tomada de uma única vez. Então, o veículo pode ser solução hidroalcoólica 30% para a separação do medicamento na dinamização desejada. E depois que eu tenho o medicamento na diluição desejada, eu diluo em água para ser dispensado. Então, de acordo com o desejado, quando não especificado, serão dispensadas 2 gotas do medicamento para 1 ml de água, para a pessoa poder utilizar e tomar de uma única vez. Então, digamos aqui, o prazo de validade é de 24 a 48 horas. Aqui eu coloquei um exemplo, Nux Vomica 30CH, dose única. Para preparar a Nux Vomica 30CH em etanol 30%, né? Então, essa seria quem vai para o meu cliente, mas ele vai tomar em dose única.
eu vou diluir 4 gotas, né, do mesmo em 2 ml de água purificada, porque é 2 gotas para cada 1 ml. Homogenizo, rotulo e vou dispensar, mas aí no frasquinho com a água e as gotinhas, perfeito? Nux Vomica 30CH XX20. O que significa? Preparar o Nux Vomica na potência 30CH em volume em etanol a 30% pelo método hahnemanniano dos frascos múltiplos. Vou transferir 20 gotas da 30CH para um frasco de 20 ml de água purificada. Vou homogeneizar, rotular e dispensar. Esse numeral romano, esse XX, ele identifica o número de gotas do medicamento a ser diluído. Tá? Então, esse 20 aqui é a quantidade, volume que eu tenho que entregar, e esse 20 aqui é a quantidade de gotas que eu preciso colocar. Mais ativos em uma formulação, quando o médico manda uma quantidade maior. Então, ele quer 2, 3 ativos na mesma formulação. Preparar os diferentes medicamentos em separado, em etanol 30. Misture o medicamento em partes iguais, é suficiente ou conforme a preparação, né, adequado do volume preciso. No caso, o médico pediu 20 ml, 10 ml de cada ativo, perfeito? Que já está pronto. Transfere a mistura para o frasco, vai ser dispensado, rotula e dispensa. Então, o exemplo aqui é a Beladona 6CH e a Coniton 6CH. Esse A quer dizer juntos 20 ml. Então, eu vou misturar 20 ml de cada medicamento. Preparar cada ativo em solução hidroalcoólica 30%. Vou misturar 10 ml de cada medicamento em um frasco a ser dispensado, obtendo o volume final de 20 ml. E vou rotular e dispensar. E forma farmacêutica sólida, como é que eu faço, né? Pode ser em glóbulos ou em comprimidos e administrada em dose única. O veículo, que é o glóbulo ou, né, o comprimido, tablete também, pode ser em lactose ou lactose sacarose. Perdi aqui isso. Quantidade, de acordo com a prescrição. Quando a quantidade de glóbulos não vem especificada na receita, as farmácias normalmente dispensam de 15 a 20 gramas de glóbulos e comprimidos. Qual é a técnica utilizada? A impregnação. Então, quando a gente fala de glóbulos, eles são os mais utilizados, são aquelas bolinhas branquinhas, fáceis de dar para criança, uma bolinha de lactose e é impregnado, né, seguindo as especificações da Farmacopeia Homeopática Brasileira e o Manual de Normas Técnicas Homeopáticas. Os glóbulos, eles têm tamanhos diferentes, de 30 mg, 50 mg e 70 mg, sendo que ele é considerado como número 3, número 5 e número 7 nas farmácias de manipulação. Significa que é o tamanho dele. Como que funciona a técnica de impregnação? O indicador visual pode ser utilizado para validação da técnica, e ele já foi utilizado. Foi utilizado violeta de genciana 0,2%, preparado em etanol a 70%. A técnica empregada deverá proporcionar glóbulos homogêneos e uniformemente corados, com ausência de formação de grumos e resíduos. Então, isso que comprova aqui nessa foto, nessa imagem para vocês. Então, foi feita a técnica de impregnação com um corante, que é o violeta de genciana, e comprovou que todos os glóbulos ficam impregnados. Então, a gente pode fazer uma formulação líquida, transparente, que todos eles serão impregnados utilizando a técnica. A simples impregnação. Todos os glóbulos são impregnados com insumo ativo em uma única etapa. Por exemplo, eu tenho nátrium muriático com 30 CH um frasco. Eu vou dissolver na boca 5 glóbulos 4 vezes ao dia. É isso que o médico pediu. Então, eu vou preparar o nátrium muriático em 30 CH. Vou utilizar o etanol 90% na última dinamização. Na realidade, a técnica diz que pode ser etanol acima de 70%, qualquer porcentagem, qualquer concentração. Mas as farmácias de manipulação, elas meio que padronizaram a 90%, tá? Peso 15 gramas de glóbulo inerte. Quando o médico não fala, vai de 15 a 20 gramas, tá? E coloco num frasco de 100 ml. Como que eu impregno? Eu coloco 10% do meu ativo. Então, se eu estou utilizando 15 gramas de glóbulos, eu vou utilizar 1,5 gramas ou 1,5 ml do meu ativo.
coloco lá 1,5 ml e eu rodo o frasquinho na mão para uniformizar a impregnação. Transfiro os glóbulos para a placa de Petri com papel manteiga e deixo secar. Levo para secar normalmente na estufa abaixo de 50 graus. Transfiro para um frasco de dispensação, rotulo e entrego para o meu cliente. Essa é a simples impregnação feita de uma única etapa. A tripla impregnação, ela utiliza a mesma técnica, só que a impregnação será feita em 3 etapas, perfeito? Então, do mesmo jeito, o meu ativo final em álcool 90%, mas acima de 70% está válido. Peso os glóbulos, então aqui eu vou utilizar 1,15 gramas de glóbulo e 1%. E o 10% do meu ativo. Como que é 10%? Se é 15 gramas de glóbulo, 1,5 ml de insumo ativo. Vou dividir isso em 3 partes. Eu vou utilizar 1 ml e meio, então eu vou utilizar 0,5 ml, meio ml e meio ml, em 3 partes. Transfiro o glóbulo para uma cuba rasa, uma placa de Petri ou até um pires, não é? E depois eu faço o seguinte, eu pego esses glóbulos, coloco no frasquinho, acrescento meio ml de insumo inerte, giro meu frasquinho para homogeneizar, coloco numa cuba ou num pratinho para secagem, levo para secar. Volto da secagem, coloco mais meio ml, homogeneizo no frasquinho, coloco na placa de Petri, levo para secar, temperatura abaixo de 50 graus. Volto com meus glóbulos já sequinhos, coloco mais meio ml, homogeneizo, coloco na placa de Petri, levo para secar e aí está pronto, é só colocar no frasquinho e entregar para o meu cliente. Então, o volume do meu ativo de impregnação, ele não vai mudar, seja na simples impregnação ou na tríplice impregnação. Isso continua igual. A diferença é que na simples impregnação eu vou colocar todo o meu ativo de uma vez, para fazer a impregnação, e na tríplice impregnação eu vou pegar esse mesmo volume e vou dividir em 3 partes. E aí vou fazer 3 impregnações, uma atrás da outra. Perfeito? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O Veratrum Album 12CH, um frasco, dissolver na boca 4 glóbulos 4 vezes ao dia. Então, eu vou preparar o Veratrum Album 12CH, empregando etanol igual ou superior a 70% na última dinamização. Peso 15 gramas de glóbulo inerte, coloco no frasco, impregno com 10% de ativo, que é 1 ml e meio de ativo diluído em 3 partes, que é meio ml. Impregno a primeira parte, né, com o Veratrum Album 12CH que eu já tenho pronto, agito o frasco por alguns minutos, deixo secar sobre o papel filtro. De novo, a segunda parte de ativo e depois a terceira parte de ativo, e aí está pronto para ser transferido para dispensação e rotulagem. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de dispensar glóbulos e comprimidos? Gente, eles são feitos de lactose e sacarose. Portanto, eu não posso utilizar isso para pessoas diabéticas. E se eu for utilizar, eu tenho que avisar para a pessoa que aquilo é lactose pura, pode afetar o organismo dela. E o último, com os conceitos bioterápicos, são medicamentos preparados, né, de acordo com a farmacotécnica homeopática, mas a partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos, como secreções, excreções, tecidos e órgãos patológicos ou não, bem como produtos de origem microbiana e alérgenos. Os bioterápicos são produtos cujo insumo ativo é constituído por amostras preparadas e fornecidas por laboratórios especializados. Eles são classificados como Codex, simples, complexos, ingleses e vivos, tá? Os bioterápicos Codex são obtidos a partir de vacinas, soro, toxinas, anatoxinas e inscritos na farmacopeia francesa. Os bioterápicos simples, a partir de culturas microbianas, lisadas e atenuadas. Os complexos, a partir de órgãos doentes, secreções e excreções patológicas. Os bioterápicos Roberto Costa, obtidos a partir de micro-organismos vivos e usando a técnica que o brasileiro Roberto da Costa desenvolveu. E o bioterápico inglês, né, também chamado de nosógenos intestinais de Bach-Peterson, é obtido a partir de micro-organismos da flora intestinal que não fermentam a lactose, mas aí é do próprio paciente, tá? Nós temos os autoisoterápicos, que são produtos cujo insumo é obtido do próprio doente,
tá? Cujo cálculos fezes, sangue, secreções, urina, e só ele pode utilizar. E os heteroisoterápicos são produtos cujo insumo ativo são eternos ou externos ao paciente. Qualquer outro paciente pode utilizar, como alérgenos, poeira, pólen, solvente, todos eles podem ser utilizados, tá? E como que funciona essa manipulação? Material insolúvel, como por exemplo cálculo, escama, fragmentos de órgãos ou tecidos, pelos e pós, eu vou utilizar lactose, etanol a 20 a 70%. Vou fazer a trituração até 3CH ou 3 ou 6DH, que continua como se fosse sólido, não é preparação sólida. Vou preparar 4CH ou 7DH em etanol a 20% e vou dinamizar as potências intermediárias em etanol 70%. O teor hidroalcoólico da última potência vai depender, né, do que foi dispensado ou que o médico solicitou. Em relação ao material solúvel, alérgenos, excreções e secreções. Vou utilizar etanol a 70%, vou macerar o material por 3 a 6 horas, fazer uma tintura mãe disso, dinamizar as potências intermediárias em álcool 70 e o teor hidroalcoólico da última potência vai depender, né, do que eu vou utilizar, do que o meu paciente e o meu médico prescreveu. Tá? Não tava assim. E o ponto de partida quando for cultura microbiana, uma placa microbiana ou uma suspensão de cefabacteriana, que é uma glicerina diluída, uma parte de água e uma parte de glicerina e etanol a 70%. Dinamização. Dinamizar com glicerina diluída até a 3CH ou a 6DH. Dinamizar as potências intermediárias em álcool 70. E o teor hidroalcoólico vai depender do que o meu médico prescreveu. E o descarte desses bioterápicos? A farmácia que manipula o isoterápico deve garantir que, ao descartar os materiais utilizados, esses não venham contaminar o meio ambiente, seres humanos, né, e seres vivos. Como que ele faz isso? Descarta o material contaminado, contrata o serviço terceirizado, pode ser da prefeitura ou empresa especializada, para retirada de material biológico, como se fosse material hospitalar. E quais são as RDCs que nós utilizamos para ter uma farmácia de manipulação homeopática, e onde está descrito como e tudo isso vai ser feito, né? E como são as boas práticas de utilização. RDC 67 de 2007, ela vem as boas práticas de manipulação e foi atualizada pela 8708. Isso qualquer farmácia de manipulação, seja ela alopatia ou homeopatia. RDC 8708 fixa os requisitos mínimos, exigindo a manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação de preparações magistrais e oficinais alopáticas e homeopáticas. Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa revisão. O que é necessário que um técnico de farmácia grave são as técnicas de preparação. Saber o que é homeopatia, de onde veio, o que a gente utiliza, quais são os insumos, quais são as técnicas e como que eu faço a entrega para o meu cliente. Perfeito? Espero ter ajudado. Beijos. Até a próxima.